Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Yuri Esaú do Sunny's Group. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para você, que tem ou não tem um paciente, que pode ter um paciente, que tem uma pessoa idosa na sua família e que ele pode, de alguma forma, ser hospitalizado. A gente vai falar da alta hospitalar. Então fique ligado que eu já volto. Então é isso, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou Yuri Esaú, tenho mais de 8 anos de experiência na área da saúde, desde gestor, atendendo pacientes acamados, pacientes com dieta enteral, com sonda, todos os tipos de pacientes que precisam de cuidados especiais. Também na questão de feridas, de tratamentos, pacientes com patologias. E aqui eu trago muito conhecimento para você entender como devem ser os cuidados adequados para esses pacientes que precisam realmente de uma atenção especial. Então, pessoal, a gente vai falar da alta hospitalar. E para você que não assistiu o último vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui para você entender o processo da hospitalização e principalmente entender como funciona todo o circuito ali do hospital, da relação do hospital com o paciente. E entendendo que o hospital ele é uma empresa e toda empresa ela precisa de clientes. Então, existe ali umas nuances que eu coloquei para vocês nesse outro vídeo, para você entender como é que funciona esse circuito na prática. Mas hoje, pessoal, a gente vai falar aqui da alta hospitalar, que é fundamental você entender esse processo. A gente sabe que muitas vezes, quando o paciente ele é hospitalizado de forma emergencial, com muita urgência, a gente não tem tempo de se organizar. E principalmente se a gente não teve experiência anterior com isso, fica muito difícil a gente saber o que vai acontecer, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, se o paciente é um paciente que é atendido pelo plano de saúde, por um hospital particular, ou se é um paciente que é atendido pelo SUS. Então, existem as suas semelhanças, eu vou falar aqui dos dois casos, mas é fundamental que vocês consigam ter o mínimo de noção possível. Para quê? Para quando o paciente for ter a alta hospitalar, vocês saberem o que deve ser feito, quais informações são cruciais para você saber e entender do paciente, para quando ele for para casa, ele ser bem cuidado. E aí que ele não retorne para o hospital por motivos de falta de informação e de conhecimento. Então galera, vocês sabem muito bem que o hospital ele tem ali todo o seu processo. Então o paciente ele vai por uma razão dentro do hospital, ele vai ser cuidado lá no hospital, vai fazer exame, diagnóstico, pode passar por procedimentos, por algum tipo de cuidado. Então ele pode ficar internado aí desde numa ala, quanto também na UTI. E o importante desse processo, que vai chegar na alta hospitalar, é você entender o que está acontecendo com o paciente. É muito importante você entender o passo a passo do que passa com o paciente, quais são os exames que estão sendo feitos, quais são os diagnósticos, como é que eu vou lidar com isso e quais são as consequências desses resultados, desses diagnósticos, né? Porque é fundamental a gente entender o que está acontecendo com o paciente para que aí sim a gente consiga fazer os cuidados adequados. O que eu vi muito acontecer é que muitas vezes não tem os diagnósticos e em alguns casos, quando tem o diagnóstico, esse diagnóstico não é feito de uma maneira adequada. Então não tem ali a informação precisa do paciente, se é um paciente que é um paciente diabético, ou um paciente oncológico, ou um paciente que está com febre, não tem ali um diagnóstico assertivo, adequado, e aí fica difícil a gente dar o próximo passo. Mas é muito importante quem está acompanhando, seja o familiar ou um cuidador, para entender como é que está sendo feito esse processo e conseguir perceber os sintomas do paciente, sempre que possível. Em alguns casos, a gente sabe que, principalmente em hospitais públicos, acontece de não conseguir acompanhar ali bem perto o paciente. Você muitas vezes tem a informação dos profissionais, então do enfermeiro, do médico, o paciente fica na emergência lá, e aí muitas vezes esses profissionais eles vêm trazer informação. Mas você fazer os questionamentos assertivos, os questionamentos adequados, vai facilitar para você poder fazer o cuidado. E é muito importante você entender todos os interesses desse circuito. É muito o que eu falo. Quando você sabe quais são os interesses tanto do hospital, quanto do plano de saúde, quanto dos profissionais, fica muito mais fácil você lidar com todo esse cenário, esse contexto, e aí sim você tomar decisões, fazer escolhas que vão resultar no melhor cuidado para o paciente.
Porque muitas vezes existem alguns profissionais, e aí, como eu sempre falo, não é generalizando, mas boa parte que é influenciada pelo sistema, que é como funciona o sistema de saúde no Brasil hoje, eles são influenciados e muitas vezes de forma inconsciente a executar funções e tarefas. Então tem lá o técnico de enfermagem, o enfermeiro, até mesmo o médico, outras pessoas que trabalham nos hospitais. Então eles têm ali as suas funções, as suas tarefas a serem cumpridas. E muitas vezes essas tarefas nem sempre são as melhores para os pacientes. Então, às vezes existem cuidados melhores para os pacientes, mas muitas vezes, tanto o hospital público quanto o hospital privado e até mesmo o plano de saúde não oferece, muitas vezes por conta ali de regras, às vezes por conta de custos, para diminuir os custos, ou também em alguns casos eles usam isso de má fé. Não cuidando melhor do paciente, para quê? Para que ele fique muitas vezes com sequelas, muitas vezes que não resolva 100% a situação desse paciente e aconteça desse paciente ter que retornar para o hospital. Então, por isso que eu falo, esse acompanhamento do paciente dentro do hospital, ele é fundamental, acompanhar a jornada do paciente no hospital, porque quando ele for ter a alta hospitalar, você vai ter muito mais informações para saber o que deve ser feito quando ele for para casa. Vamos supor aqui um paciente acamado. Então, vamos supor um paciente que teve um AVC. Então, ele estava em casa, ele teve um AVC, ele foi hospitalizado, ele foi para a UTI, acabou ficando com sequelas e é um paciente que vai retornar para casa acamado. Então, ele vai ter uma dependência de uma pessoa, seja um familiar, ou um cuidador, ou alguma pessoa que vai cuidar desse paciente. Então, quando esse paciente ele vai ter alta hospitalar, muitas vezes esses diagnósticos, esses exames que foram feitos no hospital ou em alguns parceiros dos hospitais, o que acontece? É a partir desse diagnóstico, desse quadro clínico do paciente, saber o que aconteceu com esse paciente, qual o estado de saúde atual dele, que vai definir quais serão os cuidados que esse paciente vai precisar em casa. Vamos supor que é um paciente que ele vai ficar acamado e ele vai depender aí quase que 100% para sobreviver de uma pessoa. Então, seja ali na troca de fraldas, ali no cuidado com o curativo, de uma ferida, até mesmo na alimentação, se for um paciente que está com sonda, ou até mesmo um paciente que não consegue, que ele se alimenta pela boca e vai fazer alimentação de comidas pastosas, e até mesmo usar o espessante. Para vocês que não sabem o que é o espessante é um pozinho que mistura na água e facilita para pacientes que têm dificuldade de engolir, que tem a situação ali de deglutição. Então acontece entendendo esse diagnóstico do paciente vai facilitar esses cuidados do paciente, né? Então a pessoa, quando ela tem esse diagnóstico, fica muito mais fácil. Beleza, o paciente vai precisar de uma cama hospitalar, o paciente vai precisar de um colchão, o paciente vai precisar de curativos, o paciente vai precisar de dieta enteral, se for o caso de sonda. E aí o que acontece? Se for um paciente do SUS, em alguns municípios existem os programas domiciliares, que são os programas tanto do governo municipal quanto do governo estadual. E aí existem profissionais que cuidam desses pacientes em casa. E também o governo ele tem ali como obrigação oferecer os produtos para esses pacientes. Então, os produtos de curativo, de medicamento, de dieta enteral também. Se for um paciente que tem o plano de saúde, então ele vai ter ali, se for um caso e tiver a recomendação do médico, ele vai ter o uso do home care. E aí também vai precisar da autorização do plano de saúde para liberar o home care. Existem os home cares terceirizados e existem os home cares próprios. Então existem planos de saúde que têm o próprio home care, mas em algumas cidades eles têm que terceirizar esse serviço. E aí tem uma grande diferença entre esses dois pontos. Mas a gente não vai tocar nesse assunto nesse vídeo. Talvez em um próximo vídeo eu possa explicar para vocês a grande diferença entre um home care terceirizado e um home care próprio. Aqui é fundamental vocês entenderem essa jornada do paciente, entender ali os principais pontos do que o paciente vai precisar e principalmente quando ele for para casa, quais vão ser as recomendações dos profissionais. Então pode acontecer essa situação do médico fazer a orientação dos cuidados em casa por profissionais, como eu falei, tanto no privado quanto no público, e também qual será a recomendação da alta hospitalar. Se o paciente vai precisar de algum tipo de produto, se ele vai precisar de algum tipo de suplemento, se ele vai precisar utilizar a dieta enteral, se ele vai precisar utilizar almofadas, curativos. Então, quais serão os tipos de cuidados que esse paciente vai precisar
para ter em casa, para que ele tenha um bom cuidado e que ele não venha retornar para o hospital se ele tiver uma situação ali que pode ser prevenida. Então, eu vi muito acontecer com vários pacientes o quê? O paciente não saber como tem que ser feito o cuidado com... A família não saber como tem que ser feito o cuidado com o paciente, não comprar os produtos adequados, não ter o conhecimento necessário, e aí esse paciente ele retorna para o hospital por falta de conhecimento. Eu vi isso muito acontecer. Então é importante prestar atenção quais são os fatores fundamentais do cuidado do paciente, porque aí sim você vai evitar esse transtorno, principalmente para pacientes acamados, para que ele não retorne para o hospital. Imagina só o transtorno que é ter que tirar o paciente da cama, e aí tem que chamar o resgate, ambulância, e aí o paciente sofre dor, e aí tem toda a questão ali da logística, da locomoção do paciente até o hospital. Nem sempre ele vai ser atendido imediatamente, então vai ter que esperar, aí vai ter que fazer procedimentos novamente. Então, assim, realmente é um transtorno muito grande. Então, se a gente conseguir evitar isso com o conhecimento e adquirindo realmente as informações adequadas para poder fazer esse cuidado em casa, vai ser fundamental e muito importante para quê? Para ter muito menos dor de cabeça. A gente sabe que esse processo não é um processo fácil, principalmente emocional, mas aqui no meu canal eu tenho feito alguns vídeos mais curtos, vídeos de 1 minuto, que fazem as orientações dos principais produtos, das principais técnicas que podem ser feitas com os pacientes acamados e também pacientes com necessidades especiais, e aí sim você vai conseguir oferecer um cuidado de verdade, porque o meu objetivo é levar o conhecimento para vocês e fazer com que você utilize esse conhecimento em prol do cuidado com o paciente acamado, e não simplesmente você não saber o que vai ser feito e muitas vezes retornar para o hospital. Então, só recapitulando para vocês, pessoal, existe esse processo da hospitalização, é fundamental vocês entenderem e acompanharem toda a jornada do paciente, mesmo que se ele ficar um dia, uma semana, um mês, 2 meses no hospital, é importante acompanhar essa jornada, porque ele vai ser fundamental ali na hora da alta hospitalar, entender as recomendações dos profissionais, seja do enfermeiro, ou do médico, ou de alguém que esteja ali na ponta, fazendo essa orientação da alta, quais serão os cuidados adequados e quais serão as soluções adequadas, e também você entender quais são os recursos disponíveis que você vai ter na sua mão. Então, seja pelo SUS, o governo oferecendo, ou pelo plano de saúde oferecendo todas as soluções, seja os serviços, que podem ser os serviços de home care, ou até mesmo os produtos. Quais produtos que tanto o SUS quanto o plano de saúde vai oferecer que na verdade não é de forma gratuita, né? Porque você está pagando por isso, a gente paga imposto, a gente está pagando o SUS, e se você paga um plano particular, você tem direito também ao uso desses produtos. Então é importante você saber quais serão os recursos que eles irão disponibilizar para cada paciente. E aí, entendendo quais serão os produtos realmente que vão ser úteis para o cuidado do paciente e prestar atenção em produtos que não vai ser útil, que talvez você nem tenha tanta necessidade de usar esses produtos. É importante entender a qualidade dos produtos que vão oferecer realmente resultado para os pacientes. Então é isso, pessoal. Hoje eu resumi para vocês aqui a alta hospitalar e alguns pontos fundamentais que muitas pessoas não têm conhecimento, não sabem como funciona, e quando acontece é realmente de uma forma assim muito rápida, não tem tempo para pensar, não tem tempo de ver como vai fazer, acontece de forma muito urgente mesmo, e a gente sabe que realmente quando a gente está lidando com saúde é uma urgência, é uma necessidade, então a gente tem a gente quer ser atendido com agilidade, com rapidez, mas é fundamental entender a questão da qualidade do atendimento, porque é isso que vai oferecer a saúde para o paciente e vai fazer com que o paciente tenha menos dor, menos sofrimento e tenha mais qualidade de vida, mais conforto e mais bem-estar, que é o que eu entrego através do meu conhecimento para vocês, que já são mais de 8 anos oferecendo cuidado para esse tipo de paciente. Então é isso, pessoal. Para você aí que acompanha a gente, gosta dos nossos vídeos, não deixa de participar junto com a gente, e se conhecer pessoas que precisam desse conhecimento, não deixa de compartilhar. Eu sou o Yuri Esaú, sou fundador aqui do Sones Group, e vamos juntos transformar a saúde do Brasil.